Vamos ao telefone conversar com a deputada federal do PSL, a Caroline Dittoni. Por quê? No mês passado, a deputada acabou apresentando um PL, um projeto de lei 5385/2020, uma proposta que quer proibir o ensino de linguagem não binária nas escolas. Deputada, o porquê desse projeto, por que a senhora acabou fazendo esse projeto? Explica pra gente um pouco mais sobre isso. Bom dia. Bom dia, Marcos Vinícius. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. É uma satisfação estar aqui novamente, né? Nós protocolamos, então, como você acabou de mencionar, um projeto de lei 5385 de 2020, que vem, na verdade, atender uma demanda que começou a surgir agora nas escolas, principalmente, né? No meio virtual também, de tentativa de modificação da língua portuguesa. No início nós achamos que era brincadeira, até a gente chegou a compartilhar alguns vídeos, né, porque começou a viralizar essa situação, onde eles tentam substituir os pronomes de tratamento masculino e feminino, né, da língua portuguesa. Então agora o o e o a, que caracteriza muitas vezes o homem e a mulher, né, dentro da língua, eles estariam agindo esse movimento fala, né, ele estaria discriminando quem não se identifica com, entre aspas, o gênero masculino ou feminino. Então, em vez de dizer menino e menina, para você não fazer essa, digamos assim, essa discriminação com quem se identifica como gênero não binário, né, que seria homem e mulher, você não poderia mais dizer esse é o menino, essa é a menina. Você teria que substituir o o e o a por e ou por x ou por arroba. Então, você deveria começar a dizer assim, em vez de o menino e a menina, meninic ou menine. Então, é isso que a gente achou que era uma brincadeira, né? Porque é um absurdo, né? Querer modificar dessa forma a língua portuguesa, porque as línguas até elas se aprimoram com o tempo, né? Sim. Nenhuma língua é estática. Mas querer, como movimento, implantar já desde dentro da sala de aula para as nossas crianças essa modificação da língua, sem gerar um grande debate, sem perguntar até para a Academia Brasileira de Letras, para as pessoas que realmente são estudiosas da área, isso deveria ser feito, e invadir a sala de aula e começar a implementar desde já na educação das nossas crianças, nós achamos que isso é um atentado. Nós nem precisaríamos ter feito essa lei, para ser bem sincera, porque no artigo 13 da nossa Constituição Federal já está escrito que a língua portuguesa é a língua oficial do Brasil, e no artigo 210 já está lá determinado de que a educação fundamental vai ser ministrada de acordo com a língua portuguesa. Mas como a gente vê, são mudanças desde dentro da língua que eles estão querendo implementar para obedecer aquilo que a gente sempre bate, que a gente é contra, a ideologia de gênero, né? Então, a gente parte aí de um movimento que estava tentando atuar na aula de biologia, querendo dizer que o homem e mulher não nascem homem e mulher, mas que isso é uma decisão subjetiva da pessoa quando ela quiser decidir se ela é homem ou mulher, né? Ignorando os dados objetivos da realidade, os dados físicos e objetivos da realidade, e agora eles invadem, então, a sala de aula na língua portuguesa para querer destruir a língua portuguesa. Então, nós não podemos admitir isso, fizemos esse projeto para dizer o óbvio, né, que tem que ser ensinada a norma culta e a língua portuguesa, e que quem não obedecer isso vai ter que pagar multa, né, ou improbidade administrativa no caso de funcionário público, e no caso também de concursos ou sala de aula vai ter que ter uma sanção. Deputado, basicamente é isso. Agora, se essa linguagem fosse usada na escola, não deveria partir do MEC isso? Perfeito, muito bem lembrado. Tanto é que o que nos causou estranheza com esses movimentos sociais que começaram a surgir foi que o MEC estava quieto, não falou nada, o ministro não falou nada sobre isso. Aí nós, no mesmo ato que a gente protocolou o projeto, na mesma tarde, nós também fizemos um ofício perguntando para o ministro da Educação: ministro, olha só, está acontecendo isso, aconteceu num colégio do Rio de Janeiro, está pipocando em vários outros colégios durante a pandemia. Qual o seu posicionamento sobre isso? Por que o senhor ainda não se manifestou? O senhor tem que se manifestar sobre isso, né? Óbvio que a gente entende que ele é contrário a isso, é meio que óbvio isso, até pelo posicionamento dele, etc., pelo alinhamento do governo federal, mas ele ainda não puxou esse protagonismo que depende dele também, né? Sim. Então a gente chegou a oficiar ele para ele se manifestar, sim. Agora, acredito que deve ter uma resistência da bancada de extrema esquerda a esse projeto. Como é que a senhora vê a aprovação desse projeto na Câmara dos Deputados?
Exatamente. Com certeza vai ter uma rejeição da esquerda, porque eles que fomentam essas ideias, né? E eles são eleitos por esse nicho da população que pensa dessa forma. Mas como eu represento exatamente o contrário, eu represento as pessoas que querem conservar aquilo que há de mais importante na história e na cultura do Brasil, que é a nossa língua, é óbvio que vai ter embate. É óbvio que vai ter discussões acaloradas, isso faz parte do parlamento. O parlamento é o lugar onde a gente tem que exercer da forma plena essa liberdade de expressão, seja eles para dizer que querem alterar, sejam nós para dizermos que isso é um atentado com a própria história do Brasil, né, com a própria nacionalidade. Só para vocês terem uma ideia, né, para os ouvintes saberem, quando a gente foi fazer esse projeto de lei, nós fomos tentar ver o que os grandes autores, né, o que os grandes jornalistas, poetas, membros, fundadores da Academia Brasileira de Letras falam sobre a nossa língua, né? E nós pegamos um trecho do Olavo Bilac, que foi membro fundador da Academia Brasileira de Letras, era jornalista, contista, cronista, poeta, né? E ele tem um trecho muito importante, muito bacana, onde ele fala, primeiro, da importância da instrução primária, que é uma célula máter da organização social, e ele fala que a gente tem que difundir, então, essa educação primária, né, para evitar a morte da nossa nacionalidade, porque só a instrução primária, diz ele, pode conservar e expandir no país o uso da língua que nossos avós nos legaram. E ele chega a dizer que o que constitui a nacionalidade é propriamente a língua nacional. Então ele fala, não é a pátria não é a raça, não é o meio e não é o conjunto dos aparelhos econômicos e políticos, mas a pátria é o idioma criado ou herdado pelo povo. Um povo só começa a perder sua independência, sua dignidade, a sua existência autônoma, quando começa a perder o amor pelo idioma natal. Então, olha só a profundidade dessa fala do Olavo Bilac sobre isso. E se a gente for ver bem, por exemplo, quando uma civilização já não existe mais, né, devido ao decurso do tempo, ou por razões qualquer, como é que a gente ficou sabendo da história da humanidade? É por meio do que nos foi legado através da escrita, é por meio do idioma, né? Então, Olavo de Carvalho chega a dizer que a língua, a religião e a alta cultura são os únicos componentes de uma nação que podem sobreviver quando ela chega ao término da sua duração histórica. Ou seja, o que a gente vai legar para o futuro? É aquilo que for registrado por meio de documentos, por meio de livros, e é por meio do idioma. Então, manter a integridade do idioma, do nosso idioma, né, da língua portuguesa, é de suma importância. E como eu falei, todas as línguas, elas vão, naturalmente, ela é algo vivo, ela vai se alterando com o passar do tempo, mas é uma modificação orgânica, consentida pela própria sociedade, e não um movimento de minoria que, por se sentir discriminado do ponto de vista sexual, quer impor de forma totalitária, sem diálogo, sem uma decisão democrática, e nós vivemos num país democrático, querendo impor goela abaixo para a sociedade, porque se sente, porque acha que a língua tem alguma coisa a ver com esse tipo de coisa. Então, o nosso dever é esse, é lutar pelo aquilo que é importante para a nação brasileira, e nesse caso, manter a integridade da nossa língua faz parte dessa luta. Deputada, a senhora citou casos no Rio de Janeiro, mas tivemos denúncias aqui também em Santa Catarina. E outra pergunta também, a senhora conversou com alguns professores sobre esse seu projeto, sobre essa linguagem usada nas escolas? Sim, nós conversamos inclusive está dentro da nossa justificativa do nosso projeto, um parecer de uma professora de língua portuguesa, que é a Cíntia Chagas, né? Inclusive ela influencia bastante nas redes, ela tem bastante expressão nas redes sociais, e ela é professora de língua portuguesa, ela dá cursos virtuais sobre isso, também em escolas, e ela fez um parecer falando, né, da questão do latim, de como se originou a questão do próprio masculino dentro da língua, né, que ele abrange todos os, entre aspas, gêneros, né, e que essa neutralização é ridícula, porque o próprio latim, quando ele fala, por exemplo, bom dia a todos, inclui todos, todas e os infinitos, entre aspas, gêneros. Nós nem concordamos com essa teoria, mas só para dizer para vocês que o absurdo dela, porque contraria a própria essência da língua portuguesa, que abrange todo tipo do que a pessoa quer se dizer que é. Então, a gente realmente consultou alguns professores e eles concordam com a gente integralmente, né? A não ser, claro, os professores que estão alinhados à esquerda, né? Que esses não vão concordar porque
essas técnicas de revolução, de destruição da língua faz parte da própria estratégia como eles atuam na sociedade, né?